I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gonna live it up on the... As notas dos jogadores do Grêmio. Fala, Petrucci, boa noite. Fala, Diori, boa noite. Boa noite, Diogo, Bagé, todo mundo que nos acompanha. Boa noite. Vamos lá, então, no pique aí para trazer as notas dos jogadores do Grêmio. Confesso que estou curioso para essas notas aí, porque foi um 3-0 mentiroso na avaliação dos nossos comentaristas. Mas como é que se dá nota para um time que toma 3-0 de forma mentirosa, hein, Petrucci? A gente fez a análise, e no caso das notas, né, uma análise individual, né? Sim. Então, o desempenho do Grêmio coletivamente pode até ter sido bom, mas teve algumas individualidades, outras mais abaixo e outras mais acima, né? Começando pelo Gabriel Grando, por exemplo, que não teve culpa em nenhum dos 3 gols do Flamengo, né? E ainda fez uma defesa importante no primeiro tempo, numa finalização do Gabigol dentro da pequena área. Então, sofreu gols, mas sem culpa, levou 5,5 o Gabriel Grando. 5,5 pro Gabriel Grando. Vamos para a linha de defesa ali, os 3 zagueiros. Bruno Alves. Teve dificuldade nas coberturas, recebeu nota 5. Já teve dificuldade nas coberturas, Bagé? Talvez as esportivas no começo de carreira, né? As outras tudo certo. Bruno Vini. Foi considerado o melhor dos zagueiros do Grêmio, com cortes e desarmes. Levou uma nota um pouquinho melhor, 5,5. 5,5. E Kahneman? Teve dificuldade na movimentação dos atacantes do Flamengo, naquela marcação que ele faz de perseguições longas, né? E principalmente o fato do Flamengo ter jogado muito às costas do Cuiabano. Levou 5 o zagueiro argentino, que ainda tomou mais um cartão amarelo. O Pedro é exigente, hein? Porque eu reclamava do Marquinhos que começava com 6, 6,5. O Pedro já começou com 5. Hoje não teve nenhum 6 ainda, por enquanto 5,5 é o teto aqui do sistema defensivo, com o Grando 5,5, Bruno Vini 5,5. João Pedro. E é uma defesa que levou 3-0, né? Também não conseguiu, nem colaborou no ataque para aquelas chances perdidas. Não dá pra deixar de considerar isso, né? João Pedro. Esse teve uma falha feia no segundo gol do Flamengo, embora até tenha aparecido no primeiro tempo surpreendendo um pouco com ataques em diagonal, né? Comprometeu no gol e por isso levou 4,5. Vilha Sante. Ele que jogou hoje pelo lado esquerdo, né? Mas não deixou de chegar ao ataque, como de costume, mas aí ele falhou nas conclusões ou parou na trave, né? Naquele lance do final do jogo. 6 pro Paraguai. 6 pro Vilha Sante. Carbajo. Foi um dos caras mais sumidos do Grêmio hoje, não encontrou o Gerson na marcação e não foi intenso, 5 para ele. Cuiabano. Que falhou no primeiro gol, né? Tem dificuldade para dominar aquela bola e é desarmado rapidamente pelo Wesley. Naquele lado ali o Flamengo aproveitou bastante, ele levou 5. E para fechar, não, ainda tem mais 2, né? Mas o Bitelo ainda no meio-campo. Dedicado na marcação e também na armação das jogadas, acabou falhando muitas vezes no acabamento dos ataques, né? Escorregando também. Levou 6,5 o Bitelo. E o Cristaldo? Cristaldo nota 6. Foi dinâmico no primeiro tempo, teve finalizações, depois acabou caindo fisicamente no segundo e terminou substituído pelo Vina. Temos aqui por enquanto Diogo e Bagé, as melhores notas do Grêmio. 6 do Vilha Sante, 6 do Cristaldo e 6,5 do Bitelo. Para fechar o time titular, nós vamos para Luis Soares. Que recebeu a mesma nota do Bitelo, 6,5. Foi um cara que nunca desistiu do jogo, mas hoje muito mais um armador do que um artilheiro, né? No primeiro tempo e no início do segundo também, ele conduziu aquele jogo de aproximação ali do Cristaldo, do Vilha Sante, do João Pedro, do Bitelo chegando nele. Deu bons passes também, principalmente naquele lance que o Bitelo escorrega, onde ele tinha até a chance de finalizar, não finalizou. E acabou concluindo nos minutos finais e parou nas traves do Maracanã, o Luis Soares, que levou 6,5 hoje. 6,5 pro Soares e pro Bitelo, as melhores notas do Grêmio. Alguma objeção até aqui? Não, eu acho que subiria o Soares. Eu acho que o Soares, mesmo sendo mais um assistente, principalmente no primeiro tempo, ele é um assistente de muitíssima qualidade. Tem uma bola que ele faz um pivô ali que ele deixa... Se acerta o pé na direção da casinha da goleira, o Cristal teria feito. E no segundo tempo ele não faz gol porque numa delas ela bate em 2 traves, né? Sim. Ali foi azar mesmo. E ele tem, assim, 2 assistências, o Petrucci faz essa referência, né? Uma pro Cristaldo no primeiro tempo, que assim, olhando assim, é aquela do nojo, sabe? Paradinho, assim, meio vai, toma, enfim. Depois essa pro Bitelo, e ele não fez o gol porque, enfim, foi azar mesmo. Mas é interessante porque o Flamengo ganhou o jogo pelo lado esquerdo de defesa do Grêmio. E aí eu não tô culpando só o Cuiabano, não tô fazendo isso, porque era previsível. O Flamengo jogou muito com o Wesley e o Kahneman não conseguiu nessas perseguições longas achar nem o Wesley, nem quem chegasse ali pelo lado, né? O Flamengo rapidamente percebeu isso, né? E aí o Gabigol caiu muito por lá, até o Arrascaeta caiu. Foi por ali que o Grêmio não conseguiu construir a sua vitória. E o Bitelo, a gente cobra do Bitelo, assim, ele não conseguiu definir muito, mas é que ele não é atacante, ele tá sendo forçado assim, na área, como disse o Pedro, ele vai errar. Ele não é o Soares dentro da área, entende? Então ali é comum ele errar. É que ele tá fazendo além do que ele é. Mas merece a nota também. Bom, vamos para quem entrou no jogo. Vina. Só para complementar ali, se a trave do Maracanã tá um pouquinho molhada, a bola entra e o Soares levava 7. Levava 7. Ela deslizava. Faltou o gol. O Vina, ele deu um gás novo ali pro Grêmio no segundo tempo, no lugar do Cristaldo, levou perigo com finalização de fora da área, nota 6 para ele. 6 pro Vina. Galdino. Apareceu pouco no jogo, contribuiu pouco, 5,5. E o Natan. Até
diferente do Galdino, teve uma chance, né, de quem sabe descontar o placar, apareceu na meia-lua, mas chutou fraquíssimo. 5 pro Natan. Então fechou a turma que entrou. O Soares e o Bitelo os melhores do Grêmio, 6,5. E o pior do Grêmio, o João Pedro, com a falha no segundo gol, 4,5. É isso. Petro. Um abraço.